Ô Fábio Piperno, eu sei que você tem ressalvas com os economistas, com o mercado, com essa coisa toda. Mas qual é a tua leitura sobre esta caminhada do Brasil na avaliação das agências internacionais? Porque todo esse cenário que a gente descreveu aqui mostra assim, melhorou? Melhorou. Não dá pra gente negar que as coisas melhoraram. Mas também não dá para ter falsa esperança de que a gente vai chegar lá nos píncaros da glória com tanta facilidade assim. Ou dá, Fábio Piperno? Não tem facilidade nenhuma para chegar aos píncaros da glória. Mas, de qualquer forma, melhorou. Todas essas agências de avaliação de risco atestam isso. Mais do que, inclusive, os Faria Limers, né? A turma do consenso do Itaim. Bem mais. Ali. O cara já veio arrumar confusão com o mercado. É impressionante. É impressionante. São as agências de classificação de risco que estão dizendo. Agora ele concorda com as agências e discorda da Faria Lima. Não, mas elas têm avaliações diferentes. Estou te perturbando. Vamos lá, claro, vai. Porque, veja, a gente está muito longe, óbvio, né? De um cenário ideal, de indicadores melhores, daqueles que a gente julga que seriam os ideais. Mas também tem uma coisa, não dá para negar que, primeiro, o país ficou mais próximo ou menos distante do que estava do grau de investimento. Os índices de desemprego melhoram. O PIB surpreende, né, os mais pessimistas e continua acontecendo isso. Veja, o Brasil teve 2 anos de recessão profunda, 15 e 16. O Brasil teve 3 anos depois crescendo na faixa de 1%. Depois o Brasil desabou como o mundo todo por conta da pandemia, e aí não por conta de erros nossos, mas a pandemia causou isso, e é honesto que se diga isso. Depois veio um ano de recuperação da queda da pandemia e agora, depois daquele ano, mais 2 anos em que o país cresce a uma média de 3%. E tomara que isso continue se elevando. Embora, enfim, o Boletim Focus diga, né, que não vem ele com o Boletim Focus. Isso até diverte a gente, porque eles erram e erram de monte. Mas o fato é que há algumas notícias importantes. Embora, é o que você disse, nós não estamos próximos dos píncaros da glória, há muito o que fazer, sem dúvida nenhuma, a questão fiscal ela tem que ser melhorada, mas assim, não é terra arrasada também. É ver o copo meio cheio. É ver assim, que há evolução em alguns indicadores e outros precisam também de melhorar. Fala, Nagani, você está se coçando aí. Bom, o Piperno fez uma descrição correta na análise do tempo, mas como um debatedor experiente... Vamos pedir para separar esse trecho, porque ele é raro. Experiente, que ele omitiu algo importante ali. Que ele omitiu, que você revelará para a nossa audiência. Foram as reformas estruturais que foram feitas. Então fica parecendo que essa melhora na percepção de risco é algo atribuído a este governo. Não, isso tem muito a ver com o teto de gastos. Como você bem citou, Piperno, houve 2 quedas monumentais do PIB do tamanho de uma pandemia, de uma guerra sem ter tido guerra e pandemia, 2015 e 2016. O governo Temer, do Zeca Pagodinho, teve que fazer uma série de ajustes. E aí fez o teto de gastos, que foi primordial para colocar novamente o Brasil nos trilhos. Depois foi estourado toda hora. É verdade, critico isso, mas, querendo ou não, este teto de gastos, ele trouxe uma melhora do ponto de vista fiscal. Houve uma outra grande reforma, a reforma da Previdência. E derrubou a taxa de juros de 2 dígitos para 1 dígito por causa do teto de gastos. Por conta do teto de gastos. Teve outro ponto também, acabou com aqueles subsídios via BNDES, aquela distância, né, dos empréstimos do BNDES com a diferença do Tesouro, que era a TJLP, instaurou lá a TLP. Depois teve a reforma da Previdência, independência do Banco Central já no próximo governo. Enfim, então tudo isso levou uma melhora de médio e longo prazo nas condições que a gente sente agora. Então fica parecendo que essa melhora na percepção de risco é que não, em 1 ano agora tudo mudou. Não, isso tem efeito de governos anteriores. A questão é,
vai ocorrer uma continuidade? No meu entendimento, concordo aqui com o relator Dávila. Não. Por que, Aros? Porque não há um ajuste do lado do gasto. E aí, enquanto a dívida for crescente, significa que é mais risco, né? Por quê? Porque isso, né, seja numa família, numa empresa, no governo, se está mais endividado, é mais risco. Clarificando para a nossa audiência também, Aros, é importante. O Brasil hoje está a 2 degraus do grau de investimento, não é um só, são 2 degraus. E quando que conseguiu o grau de investimento? E explicando a nossa audiência, grau de investimento quando equipara a garantia dos títulos públicos em relação aos títulos americanos. Então aí tem uma taxa menor para a compra de títulos, um valor menor a pagar pelo eventual risco. Hoje mesmo com essa melhora, o Brasil está no que é considerado grau especulativo e que aí tem algumas restrições de indicadores que precisam ser melhorados. Quando o Brasil conseguiu o grau de investimento foi em 2008, governo do presidente Lula. E aí observa que não é uma questão de um ano ao outro, foi a melhora consecutiva de, sobretudo, um ponto importante, o resultado fiscal. A maior de todas as observações das agências de controle de qualidade sobre os títulos é precisamente no controle fiscal. Seria mais ou menos como se a gente tem aquelas pessoas que estão no farol com várias bolinhas e tem uma que é preta. Essa bolinha preta seria para uma empresa lucro. Qualquer coisa que não permita o lucro tem que ser avaliado. No grau de investimento, nas qualificadoras de risco, essa bolinha preta se chama risco fiscal. Quando o Brasil perde o grau de investimento? 2015, governo da Dilma. E por quê? Pelo deterioro das contas públicas, dos indicadores públicos, sobretudo o resultado fiscal. Então, o governo já conseguiu, o presidente já conseguiu em 2008 a obtenção do grau de investimento. Seria maravilhoso se ele conseguisse de novo, mas ele vai ter que focar numa coisa que ele não quer focar, o controle de gastos, para melhorar o resultado fiscal. Eu via hoje, lia alguns portais que mencionava déficit de março, 1,5 bilhões, o melhor resultado de sei lá quanto tempo. Não serve um título dessa forma, porque você teve uma arrecadação recorde, teria que ter sido muito melhor o resultado. E um resultado fiscal melhor empurra um monte de outras coisas em termos de qualificadora de risco, de melhora de investimento. Os investidores de fora fogem de países que têm 2 problemas que o Brasil tem hoje: insegurança jurídica e risco fiscal. Para a gente fechar esse tópico aqui, como entra a reforma tributária, o peso da reforma tributária nessa conversa, Gani? Porque ela é uma reforma citada por todas essas que você citou e é que diretamente, né, que está associada a essas que você citou e que diretamente tem impacto na questão fiscal. Mas a gente está acompanhando a velocidade com a qual ela está se movendo no Congresso. Pois é, os investidores internacionais, o mercado internacional gosta da reforma tributária baseado no IVA. Então, nesse sentido, o mercado lá fora comprou a reforma tributária. É uma reforma que, de fato, vai tornar essa cobrança e pagamento de impostos muito mais ágil. Mas, por outro lado, essa reforma tributária, ela traz também um ônus, que é o aumento da carga tributária, principalmente para o setor de serviço. Resta saber o que vai pesar mais no final, se vai ser a diminuição dos impostos para a indústria ou o aumento de impostos para o serviço. Porque também uma reforma tributária que vai aumentar a carga tributária global não me parece que seja uma boa. E só para finalizar, também não sei se ela vai ser aprovada agora, dado todo o calendário eleitoral, dado uma série de atritos. Até agora, como sempre diz aqui o Segré, não foi definido uma alíquota, que é a parte mais crucial e de mais atrito dentro da reforma tributária. Então, enfim, não sei
se será aprovada ainda neste ano. Eu queria complementar duas coisas. Por que o mercado comprou a reforma tributária? Porque o mercado entende qual que é a regra do IVA, do Imposto de Valor Agregado. Todos os 170 países adotam o valor agregado, então você entende a regra do jogo. O Brasil tem um grande problema, que é aí que eu acho que os investidores estão mais de olho, acho que não é nem o tamanho da carga, é a complexidade do sistema. Então, se essa reforma tributária sair com toda a complexidade que já estão criando por causa de lobby, cada setor, a alíquota diferenciada, isso vai afastar o investidor internacional, porque o investidor internacional vai olhar para isso e falar, opa, não é o IVA que a gente conhece, esse aqui é um outro IVA jabuticaba, cheio de complexidade, que aí cai naquele ponto que nós já debatemos tanto aqui no 13 em 1, a questão da judicialização tributária. E isso é que assusta investidor. A gente está falando que no Brasil hoje, 75% do PIB é judicialização tributária, contra a média de 0,28% do PIB nos países da OCDE. Então, isso é que assusta os investidores. Um sistema complexo, incompreensível, que cria uma enorme chance de judicialização tributária. Então, o mercado internacional vai estar de olho se esse vai ser um IVA de verdade, um IVA que qualquer outro país consegue reconhecer as regras do jogo, ou se esse vai ser um IVA jabuticaba cheio de excepcionalidade que vai continuar perpetuando esse drama da judicialização tributária no país. E aí eu fico pensando no seguinte, dentro dessa linha, né? A gente falou sobre as reformas e o quanto elas foram importantes no longo prazo. Pensando na construção de um projeto de país. Ontem falávamos sobre a reforma administrativa também. E aí a gente vê toda essa movimentação e tal, a reforma tributária, a gente sabe, ela vem sendo empurrada. A administrativa, ela é falada, mas ela nunca se coloca algo efetivo ali, né, com substância e etc. Qual é o apetite, Fábio Piperno, para a gente poder avançar essas outras reformas? A gente está falando agora aqui da morosidade com a reforma tributária. Qual que é a tua análise sobre esse compasso? Você que gosta de ver os detalhes. Pois é. No Brasil essas coisas elas não costumam ter muita celeridade, né? O Congresso tem lá um projeto que está pronto. A ministra Esther Dweck já falou várias vezes do projeto do governo. A gente, uns 2, 3 meses atrás, chegou até a mostrar num gráfico aqui, numa arte, o esboço do que seria a reforma proposta pelo governo. Tem alguns pontos diferentes daqueles do Congresso, tem outros que são mais ou menos similares. Mas veja, vamos pegar só um tópico nisso aí, que é a questão dos super salários. Todo mundo fala disso, né? Ontem até o presidente Rodrigo Pacheco, surpreendentemente, tocou nesse assunto. Aliás, anteontem, né? Tocou nesse assunto. Porque existe lá um projeto, tal. Esse negócio já é antigo. O governo também fala que tem interesse em votar isso e ninguém vota, ninguém coloca para votar isso aí. Então fica muito difícil a gente estabelecer, a gente imaginar qual vai ser o ritmo disso, qual vai ser o timing encontrado pelos políticos, porque dá-se a impressão de que eles fogem desses temas mais espinhosos. Hoje, no Jornal da Manhã, nós entrevistamos o presidente de uma das entidades aí da construção civil. Eu perguntei exatamente sobre a reforma tributária, o que o setor dele espera. Olha, eu tenho certeza que ele teria vontade de dizer o seguinte: não sei. Porque ele disse mais ou menos o seguinte: olha, nós vamos esperar para ver o que vai acontecer, para depois imaginar como é que isso vai ser repassado para a gente. Porque, na verdade, vai cair na questão das muitas exceções. Então, todo mundo aguarda reformas, todo mundo quer saber como é que o setor dele vai ser tributado, todo mundo quer pegar uma casquinha em outros projetos. Veja só, por exemplo, o caso da indústria automobilística, um setor no qual eu gosto muito, né? Não tenho nada contra. Mas veja, a indústria automobilística, ela recebeu um pacote de vantagens do governo recentemente. Ela está entre os 17 setores beneficiados pela desoneração e provavelmente ela passe a ser um pouquinho menos tributada a partir da adoção do novo IVA. Mas
você vai ter alguns setores que vão ter vantagens em tudo isso e você vai ter outros que vão, de certa forma, carregar um ônus um pouquinho maior daqueles que eles têm hoje. E aí, como é que os políticos vão acertar tudo isso? Não, tem que fazer o que é certo. 2/3 do texto, dos 400 páginas lá que o ministro Haddad enviou ao Congresso, é exceção. Não pode ter exceção. O IVA é o imposto que é uma alíquota única para todo mundo. Se começar a criar exceção, nós estamos perdidos. Esse negócio nunca mais termina. Então, o Congresso vai ter que ter coragem para jogar na lata do lixo 90% daquele texto que fica isentando um lado do outro e defender o propósito da reforma tributária, a simplificação da regra. É uma alíquota de IVA para todos os setores. Se achar que tem que ir lá isentar a cesta básica, cria um mecanismo de cashback, ou pega o valor da cesta básica e dá mais no Bolsa Família. É muito melhor uma transferência direta do que ficar criando essas excepcionalidades. O Congresso vai ter que ter coragem de decepar esses regimes especiais. E, aliás, isto é acabar com o IVA. Isso é acabar com a reforma tributária. Vamos continuar.